Fala, pessoal! Sejam bem-vindos. Mais um episódio aqui do nosso Agrifato Cast, terceira temporada. E no mercado boi, no mercado doméstico do boi, a gente teve uma semana um pouquinho mais parada, né? Como falamos aí na semana passada, estamos no limbo, esperando esse retorno aí das importações. Mas, na verdade, acho que está parado só na impressão, né? Então, uma coisa que eu acho importante aí a gente citar é que se formou uma comitiva de grandes empresários, né? Pessoalmente, para mim, chama atenção que não tem grandes representantes aí da classe produtiva, mas sempre grandes representantes da indústria. E essa comitiva de empresários vai acompanhar aí o presidente na sua visita à China, o ministro da Agricultura também. Então, isso deve trazer algumas novidades, certamente, depois dessa visita na próxima semana, tá? Porque é bastante gente, tinha bastante gente interessada em acompanhar a comitiva, então, acho que coisas importantes serão discutidas. Então, esse é um ponto que está rolando aí. Parece que não está acontecendo nada, mas está, né? Então, estamos vendo nos bastidores algumas movimentações. Depois, acho que o Iago pode trazer uma notícia também sobre a modificação do tratamento dos cadastros aí para que as unidades frigoríficas sejam aprovadas. Mas vou deixar com ele para falar isso. Dito isso, a gente pode continuar esperando aí a aprovação, a liberação do Brasil. Já provamos aí que focinho de porco na tomada, que a gente não tem risco para vaca louca clássica, né, que era um caso atípico. Como sempre falo, né, o caso atípico, ele é automaticamente relacionado ao caso clássico, por quê? Porque se não fosse, ele nem seria citado, né, ele nem seria observado. Porque ele não traz nem riscos sanitários, nem riscos econômicos. É um animal, né, que faz um desenvolvimento ali espontâneo dessa enfermidade, mas não transmite para ninguém. E ele vem a óbito, não os outros, né? Então não tem risco econômico, como por exemplo numa aftosa, nem tem risco sanitário, como por exemplo numa vaca louca clássica. Mas a gente faz imediatamente essa associação e nós somos vigiados, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde Animal, por essa associação, né? Para o risco de vaca louca clássica, não da atípica. Então, infelizmente, a gente vai ter, né, vai continuar tendo esse problema aí ao longo dos próximos anos e tempos, porque a gente tem um rebanho de 190 milhões de cabeças, tem muito animal velho para entregar, então esse problema ele vai continuar recorrente. E aí eu faço um destaque, né, que é uma coisa que a gente já tinha falado aqui. O destaque é o seguinte: em anos de fase baixa, esses problemas eles ganham proporção, tá? Em 2021 ainda era fase de alta, mas a gente já estava finalizando ela, já estava exaurindo ela. E nós estamos em safra também, né? Inclusive no centro-oeste. Não é o caso do norte, não é o caso do sul, mas no centro-oeste a gente viu chuva acima da média. Em algumas regiões até atrapalhou o desenvolvimento da forragem, porque de tanta chuva que tinha, né? Menos luminosidade, muita nebulosidade. Mas o que a gente tem agora é época de safra, uma boa permanência aí dos animais no capim. Até por isso a gente está vendo, por exemplo, um CPEA mais volátil, né? Tem dias, na verdade, que ele é muito volátil, tem dias que ele nem mexe. Por quê? Porque o pessoal não está comercializando, né? Tem pouco negócio acontecendo. E aí isso acaba se refletindo no relato dos negócios. E o indicador ele fica menos fidedigno mesmo. A gente precisa de amostra grande para ter fidedignidade, né? Isso acontece. Tá? Então, faz parte do momento corrente que a gente está vivendo. Maior capacidade de suporte, né? O pessoal segura os animais. E aí, eu queria chamar a atenção para a gente entrar nesse universo aqui de análise um pouco mais macro. Por quê? Porque quando a gente fala do boi na semana, né, do boi na semana que vem, no mês que vem, é quando a gente está querendo um milagre, né? Claro que todo mundo quer um milagre, obviamente a notícia boa ela é sempre bem-vinda, mas é um animal que já está aí em estágio produtivo, já não no estágio de planejamento. E quando a gente fala de ciclo pecuário e tendências macro de médio e longo, aí a gente fala de planejamento. E eu acho que nós estamos no estágio importante do planejamento, que é algum tipo de reforma na fazenda que permita uma lotação maior. Eu sempre falo isso, né? Aumento do estoque de animais dentro da propriedade, tá? Por quê? Porque nós voltamos a bater fêmeas. Aí acho que o Iago pode trazer os últimos números do IBGE atualizados também. Nós estamos abatendo fêmeas, isso vai cobrar o seu preço lá na frente, tá? A reposição já parou de cair, a gente está sentindo a reposição um pouco mais estável e a Laurinha pode trazer para a gente também as informações sobre esse assunto. E pela primeira vez, e agora acho que esse é um ponto assim de destaque para a gente trazer e discutir, debater,
e jogar outras informações no meio também, tá? Informações de perspectiva para a China, situação da pecuária australiana, mas o destaque é, os Estados Unidos estão, desde o ano passado, em liquidação de fêmeas, tá? A gente está trazendo um documento importante para vocês sobre isso, e isso vai sobrepor, overlap, como falam os gringos, né? Vai sobrepor o ciclo pecuário brasileiro na sua fase de alta também. Então, os Estados Unidos começaram a liquidar no passado, nós começamos a liquidar mais ou menos esse ano, um pouquinho já no ano passado, mas um pouco mais de maneira intensa nesse ano. E nós vamos ter dois países importantes, os dois maiores produtores do mundo. Tá faltando a Índia nesse balaio aqui, mas vamos lá, né? O maior produtor e o maior exportador do mundo, Estados Unidos e Brasil, respectivamente, com falta de boi. E isso certamente vai trazer um viés positivo para os preços. E a gente vislumbra essa virada ou esse alinhamento a partir de 2025 e 2026. Tá? Então, fase de baixa, essas notícias negativas, elas passam. A gente teve um 2017 também, como vocês devem lembrar muito bem, né, que foi um ano muito ruim. Mas a gente teve depois um 2020 e 2021. Então, vamos voltar com essa tendência. A gente deveria se preparar para aproveitar ela, estarmos mais expostos a ela, hoje aumentando o tamanho do rebanho, talvez começando uma integração hoje, para ano que vem ter uma pastagem mais produtiva, e aí já é diluir risco com soja. Aí tem N coisas para a gente falar sobre a parte técnica, mas da parte de mercado, eu reforço, nós vamos ter um alinhamento de astros positivo entre Brasil e Estados Unidos. Primeiro é o maior exportador, o segundo é o maior produtor do mundo, e vai faltar boi em nível global, né, para a gente abastecer, fazendo com que os preços voltem a subir. Ciclo pecuário de dois países que vendem globalmente e que interferem os preços globalmente. E aí já passo a palavra para o Iago trazer as atualizações dele aí. Tá, é bastante coisa. Primeira coisa, sobre o ponto da mudança, né? Uma possível mudança que foi noticiada, inclusive o Valor Econômico noticiou isso, de que os frigoríficos menores estariam temendo uma mudança, uma alteração na forma com que a liberação para a China ocorra. Só para vocês terem ideia, assim, para todo mundo estar aqui na mesma página, normalmente essa liberação é feita como? O mapa encaminha uma lista com as exigências, na verdade com as exigências, os frigoríficos fazem as adequações e essa lista é encaminhada de forma cronológica para aprovação dos chineses. E aí, para resumir a história, ao que tudo indica, há um novo processo aí, uma voga de um novo processo que poderia mudar essa habilitação. Ao invés de listas, que hoje a gente já tem 4 listas feitas, né, com mais 79, com 79 frigoríficos, na verdade, que estariam compondo essa lista, o que tudo indica é todo mundo que já enviou vai ser encaminhado para os chineses sem ordem cronológica e a determinação de liberação, obviamente, já continua com os chineses, mas não há ordem cronológica mais. E a grande reclamação é que isso, automaticamente, principalmente dos pequenos e médios, reclamam da falta de transparência por parte do governo brasileiro na hora dessa liberação e cobram, basicamente, responsabilidade e isenção do Ministério para que indique essas empresas. E por que que existe essa falta, em teoria, essa falta de transparência, essa responsabilidade e isenção? Porque quando você manda todos os frigoríficos para aprovação, você abre espaço para lobby, basicamente, né? Então, você tem empresas que são multibilionárias aí, então a gente tem grandes indústrias frigoríficas que atuam no Brasil, que automaticamente têm poder financeiro para praticar lobby, para fazer as influências junto com o governo chinês. E aí o que pode acontecer é a gente ter uma segregação, digamos assim, dentro do território brasileiro, em que as grandes indústrias têm uma liberação China, enquanto que as pequenas e médias não consigam usufruir no melhor mercado que hoje tem para a gente aí, que é o mercado chinês. Então, por isso, só para elucidar, acho que esse primeiro ponto que você trouxe na sua fala, Liz, que é super importante, porque a gente tem visto aí uma possibilidade de mudança na forma como essa lista, né, como esse preenchimento de vagas aí dos frigoríficos habilitados chinas pode ocorrer. Ao invés de listas, a gente tem um envio, um documento geral com todas as plantas que solicitaram. Não existiria mais ordem cronológica para Então, liberação. falta de transparência, né? Tudo que é transparente deixa todo mundo mais tranquilo. Onde falta transparência, ali clareza na regra, deixa todo mundo mais incomodado, vamos falar assim, né? Então, Perfeitamente, é mais ou menos perfeitamente. por aí. E aí, só para elucidar outro ponto aqui também, eu estava até, assim, isso é um dado super interessante, porque você fala dos Estados Unidos. Assim, a gente já tem, no nosso relatório ciclo-pecuário, na verdade, desde o ano passado, agosto de 2022, e em janeiro de 23, a gente atualizou essa informação, falando sobre ciclo-pecuário, tanto no Brasil quanto na Austrália, e alguns pontos sobre a Argentina e Uruguai. Mas sobre Estados Unidos, um ponto que me chamou muita atenção é que a produção anual de bezerros, eles medem isso lá,
de 2022 foi a menor desde 2015. Ou seja, as fêmeas, eu não estou falando de rebanho de bovinos, tá? As fêmeas estão gerando cada vez menos bezerros por lá. E aí o rebanho, que já é esperado para esse final de ano, além de ser o menor dos últimos 40 anos, desde que tem essa medição, a gente caminha para que esse processo de produção de bezerros, né, caia ainda mais em 2023. O menor nível que a gente teve de produção lá de bezerro, lá nos Estados Unidos de bezerros, foi em 2014, quando bateu 33,5 milhões de bezerros. E a tendência é que em 2023 a gente veja números parecidos com isso. Por quê? Porque o pecuarista norte-americano ainda está batendo fêmea, tá? Então, o que me preocupa nessa consolidação de cenários já era para o produtor norte-americano estar reduzindo o processo de abate de fêmeas. E isso não está acontecendo. O preço sobe, e ainda assim ele está optando por abater, seja por um problema climático, problema de pastagem, preço da alfafa, enfim, todas essas problemáticas têm feito caminhar para que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos caminhem, como você falou, para uma falta de oferta crônica em 2025. E isso é um super ponto de interrogação, que a gente até coloca lá no nosso relatório de ciclo pecuário, que se esses dois alinharem, a gente pode ter um problema de oferta no mundo de carne bovina. Então, acho que é bem interessante acompanhar. E além de outros pontos, tá? Eu tô, assim, a gente tá falando muito de mercado, ficou mais uma análise macro, mas é super interessante esse ponto. Sobre o encaminhamento possível entre ciclo pecuário norte-americano e ciclo pecuário brasileiro. Outro ponto que eu acho que aí é um cenário macro também, mas que vale acompanhar, é o que acontece na Argentina. A Argentina acho que está passando por um mar assim de coisa ruim. Até faltou aqui a palavra para comentar, mas o que eu estou vendo na Argentina é que o Stefan já vinha comentando há um tempo sobre o problema de safra. A gente já tinha comentado aqui lá atrás sobre o problema de seca e incêndios, né? E agora o que a gente está vendo, só para vocês terem uma ideia, o problema de pasto lá é tão grande, assim, tão calamitoso, digamos assim, que a movimentação de animais nesse primeiro bimestre de 2023 foi a maior dos últimos 6 anos. E a principal justificativa é que o cara está tendo que movimentar os animais dele porque ele não tem comida para esse animal, não tem pasto para esse animal. Então ele está tendo que movimentar. E essa movimentação em fevereiro, só para vocês terem uma ideia, foi 22%, fevereiro desse ano, foi 22% maior que fevereiro do ano passado. Então lá tem um problema de oferta também. E se não fosse só isso, aí só para finalizar a minha fala aqui, é, a Argentina passa por um problema muito pior, pelo menos hoje, de frango. Então a gente está vendo a gripe aviária se espalhar muito intensamente lá, e até para falar aqui em números, a gente está falando de mais de, mais de 60 casos lá. Então tem uma problemática bem grande de gripe aviária por lá também. Tá. Isso aí pesa, né? Pesa. Agora a gente tem o problema, lá na frente o problema vira a solução, né? Mas precisa saber enxergar. Isso que eu falo. Agora é hora de estar preocupado com o planejamento. Claro, o curto prazo impacta, a gente fica chateado, mas eu acho que no prazo médio e longo, assim, a gente tem bons ventos para soprarem aqui para a pecuária. E eu falei da integração, né? A integração, acho que ela é muito bem-vinda nesse sentido, principalmente nesse momento, porque num primeiro momento de integração, e está entrando, né? No Pará, Maranhão, Rondônia, está entrando pesado. Só que no primeiro momento de integração você perde área, né? Você não ganha. Então, no primeiro você perde área para soja. Só que depois você está com o pasto, depois que você replanta o capim ali, você tem uma produtividade maior, via de regra. E aí você consegue botar mais animais. Como falei, acho que agora a gente pode entrar no mercado de reposição. Ele está começando a querer achar um piso, né? Não está mais com novas quedas, já voltou a até dar uma firmadinha, mas de leve, nada muito, ainda é fase de baixa. Mas isso pode ser que indique que a gente já chegou no mínimo aí para reposição, né? A reposição já caiu bem bastante e agora estaria mais ou menos no momento de começar a trazer para dentro. Aí eu chamo a Laurinha para trazer algumas informações que ela tem aí sobre mercado de reposição. Exatamente, Lígia. O que a gente viu no mercado de reposição, né? Tava com pouca liquidez, assim, não só o mercado de reposição, mas o mercado pecuário em geral, principalmente depois desses casos aí, desse caso, na verdade, de encefalopatia espongiforme bovina atípica. E na última semana, a gente já viu um cenário um pouco mais estável, com inclusive um viés mais de alta, com uma alta aí na semana passada de 1,65%. Então, o mercado parece estar
enxergando aí um piso, né, um fundo de preço já, que vem de uma queda desde meados de abril de 2021, a gente vê essa tendência de queda para o bezerro e para o mercado de reposição no geral, né? Boi magro, garrote também, a gente está vendo essa tendência de desvalorização, mas tendo aqui como referência o bezerro, que ele já teve uma queda aí de mais de 30%, e a gente vê que na média essa queda nas outras fases de baixa do ciclo, essa queda permeou aí a casa dos 34%. Por aí. Então, a gente já viu esse mercado chegando perto de uma média que costuma cair, né, nos fundos de De preços queda histórica, né? isso, de queda histórica, e agora parece que o mercado, de fato, mesmo num cenário em que a pecuária, no geral, não está muito otimista, com pouca liquidez, não querendo fazer negociações, a gente está vendo essa valorização para o mercado de reposição. Então, agora acho que a conjuntura que a gente está da pecuária, esse momento de falta de liquidez, os pecuaristas com um pouco otimismo, principalmente pensando aí num longo prazo, a gente está vendo muitas áreas migrarem, né, da pecuária para a agricultura, isso a gente vê vários clientes aqui, inclusive, várias pessoas que a gente conversa falando, nossa, estou assustado como na minha região tá tendo migração de área da pecuária para a agricultura. Isso, de fato, está acontecendo. Então, mesmo nesse cenário de pouca liquidez para o boi gordo, os pecuaristas estimulados com os preços, a gente vendo esse preço do bezerro se sustentar e ter, inclusive, uma alta na semana passada, nos dá um indicativo aí de que isso pode ter chegado, de fato, a um fundo de preços. A gente sempre está falando aqui das oportunidades, né, da nossa estratégia aqui anticiclo e das oportunidades que a gente pode ter saindo desse efeito manada e tomando algumas estratégias, pensando principalmente no médio e longo prazo, e voltamos a reforçar aí que a aquisição de bezerros, né, de matriz, que estão com preços bons historicamente aí, é uma boa estratégia para ser mensurada, porque esse pessimismo que todo o mercado em si, no geral, está agora, pode se refletir e deve provavelmente se refletir, como se reflete historicamente em fases de alta novamente, que vão dar boas oportunidades para a realização de negócios, adquirindo o animal aí com o custo de aquisição do animal mais baixo e vendendo esse animal a preços mais altos no futuro. Então, cara, é interessante isso, porque assim, a certeza da mínima, ninguém sabe, né? Ninguém tem. Agora, olha o que a Laura tá falando que importante, né? Que interessante. A queda já está proporcional com outras quedas de fase baixa, entendeu? A gente pode falar um pouquinho, acho que ficou faltando aí talvez de abate de fêmea proporcional, o pessoal sempre quer saber em que nível que tá, em que nível que tá. Saíram os últimos dados do IBGE aí. E assim, o ponto é, a mínima qual vai ser, de fato, lá na vírgula ninguém sabe, mas a janela claramente está aberta. A janela claramente está aberta, a janela de compra. É muito melhor você buscar fazer um preço médio, inclusive de compra, não só de venda. E aproveitando essa janela. Então a janela está aberta. Vai aproveitar quem conseguir, em primeiro lugar, né? A gente tem uma dificuldade hoje de comprar rebanho, que é a dificuldade de acesso a crédito também, que vai impactar muito o nosso setor. E aí a gente pode abordar isso num outro dia, porque eu acho que é um tema importante. Nós vamos ter uma dificultação agora do acesso ao crédito, principalmente ao médio e pequeno produtor, pelas taxas altas de juros que a gente está visualizando, né? Uma mudança de paradigma aqui, e que virtualmente tende a se manter, tá? A não ser que haja juros subsidiados pelo governo, né, na canetada. Mas aí nós vamos precisar de orçamento para isso. E eu já entendo que o governo está sem orçamento, tanto que está aumentando alíquotas aí de tudo que é possível. Então esse vai ser um gargalo, tá? Para quem quiser aí aproveitar essa fase de baixa do ciclo para reformar e lotar, né? Mas para quem conseguir, vai ser uma baita de uma oportunidade. E aí eu falei da questão da integração, então a janela está aberta, né? E aí eu falei da questão da integração, e eu acho legal trazer já o Stefan para falar aí das novidades do mercado de grãos, porque pecuarista está cada vez mais ligado na soja, cara, impressionante. O mercado Lígia, que antigamente era tão distante, né? Fala aí, Iago. Desculpa só pontuar, porque eu realmente esqueci do fato aí da abate de fêmeas, desculpa. Então, a gente já teve um crescimento de em torno de 3% ali no comparativo anual de 2022 no Brasil, tá? Mas os dados mais atualizados que a gente tem do INDEA de Mato Grosso, de janeiro e fevereiro, apontam uma continuidade de crescimento, inclusive, nosso relatório de abate mensal do INDEA de Mato Grosso de fevereiro, do mês passado. A porcentagem de fêmeas abatidas no estado de Mato Grosso foi a maior desde 2019.
Então, cresceu em torno de Olha 4 lá, pontos velho. percentuais em relação a fevereiro 22, e está num processo de crescimento. O total de fêmeas abatidas foi o maior dos últimos 30 meses, se eu não me engano. Então, quando você olha nos números, pelo menos até fevereiro, a gente encaminhava para isso. E aí, um ponto só para finalizar aqui: março, a gente não deve ter números, ou a gente não vai ter números válidos, digamos assim, porque muita gente deixou de abater, não seguiu o processo comum por conta dessa China, tá? Mas, em teoria, a gente deve ver a partir de abril, maio, a volta da normalidade, e se a nossa teoria aqui estiver certa, mais fêmeas chegando e em volume total compondo mais o abate, tá? Então, por quê? Porque nesses 2 primeiros meses a gente já viu esse crescimento, com a quantidade de fêmeas abatidas em fevereiro, como eu falei, sendo a maior dos últimos 36 meses. Então, mostra que sim, a gente está num processo ainda de abater mais fêmeas, e particularmente eu acho que os dados de março talvez não mostrem isso, mas a partir de abril, maio, quando a gente tiver a normalização dessa história, acho que a gente vai ver mais fêmeas ainda chegando na linha de abate. Eu vejo 2 pontos aí, né? E um dos dois vai ter que ser a saída. Ou, na verdade, talvez um equilíbrio entre os dois. Mas assim, como a gente reteve proporcionalmente um recorde de fêmeas no rebanho entre 2020 e 2021, foi a mínima de abate de fêmeas proporcional, né? Da história. A gente nunca segurou tanta fêmea ao mesmo tempo, Isso. proporcionalmente. Ou a gente vai demorar mais nessa fase de baixa para entregar os produtos, né? E liquidar essas fêmeas. Ou nós vamos ter uma queda mais intensa de preços do boi gordo, ou um ou outro, ou os dois mais ou menos combinados ali. Mas vai ter esse ponto aí pra gente pagar, né? Com certeza. Sim. Então, eu queria entrar no universo dos grãos aí. Como é que tá? Vamos lá, Stefan. O que a gente tem de novidade essa semana? Bom, para a turma que não vendeu soja, é um desastre, né? Mas, assim, aproveitar e Isso fazer foi uma coisa que o a gente nosso, reforçou bastante aqui, cara. sim, Bastante, bastante. aproveitar e fazer o nosso jabá, né? A gente tem cliente aí com 80%, 90% de soja comercializada Excelente. a preço de 160 acima. Então, o resultado do pessoal que a gente conseguiu colocar aqui foi muito bom, foi muito positivo, e até temos recebido bons feedbacks. E o que a gente olha principalmente para a soja, é um mercado ainda muito complicado. A gente teve semana passada uma liquidação forte em Chicago, voltou a bater na mínima lá. Acho que depois o Rodrigo pode traduzir melhor esse comportamento de Chicago, mas uma liquidação bem forte. Chicago bateu ali 14 dólares e 70 até abaixo. Prêmio de exportação derreteu. Prêmio hoje na casa de menos 40, menos 45 para embarque abril, menos 30 para embarque maio. Então a gente ainda tem aí uns 2 meses de um mercado que vai sofrer um pouco em preço. A questão da colheita da soja, perto ali dos 65%, a gente tem mais uns 30, 40 dias de colheita, pelo menos, para tirar essa produção do campo, mas ainda organizar a logística vai levar um tempo. Isso acaba trazendo ainda mais, comendo ainda mais preço base produtor. E se a gente comparar, né, esses resultados que a gente teve aí de preços médios dos nossos clientes que venderam a 160, 170, esse preço hoje está acima da paridade de exportação, né? Hoje a paridade de Impressionante, né? exportação ela está ali perto dos 160, 163 e continua assim com essa trajetória, né? Uma perspectiva aí de que o mercado ainda não encontrou seu fundo. Por mais que a gente veja esse início de semana Chicago reagindo um pouco das quebras da semana passada pela conjuntura, né? A forte redução da safra argentina. Argentina, o balanço de oferta e demanda é negativo, então a Argentina vai precisar importar soja, talvez aí 8, 9, 10 milhões de toneladas. Vai depender do tamanho da demanda para farelo, e acho que aqui eu já ressalto, né? Para a demanda doméstica, o farelo na Argentina não tem tanta importância, pela questão da gripe aviária, isso traz um complicador a mais. Mas a Argentina é um player de exportação de farelo. Então, ela vai ter que comprar essa soja entre Brasil e Paraguai, né? Se a gente colocar 9 milhões de toneladas, é quase a totalidade da safra do Paraguai, e jogar com isso, né? Vou ter que comprar soja para esmagar aqui e levar para o mercado. Então, o comprador de farelo ele vai arbitrar também essa conta, né?
Será que o trader vai arbitrar, né? Será que vale a pena eu fazer essa operação na Argentina ou vale a pena fazer essa operação no Brasil? Então, por enquanto, né, por mais que a gente tenha esse cenário de quebra, a gente na Argentina, a gente tem um cenário de preços em baixa aqui no Brasil pela situação, né? 40% da safra não foi comercializada ainda, uma situação ainda que Os caras ficaram na mão mesmo. vai se arrastar ainda por uns 30 a 60 dias aí tranquilamente. E a gente começa a olhar também já para plantio Estados Unidos, né? Até o SDA, os órgãos dos Estados Unidos que fazem um acompanhamento climático, né? Algumas áreas dos Estados Unidos ainda estão sob condição de neve, então tem esse período agora, que ontem a gente começou outono, começou primavera nos Estados Unidos, período de degelo. A velocidade e a intensidade desse degelo vai trazer condição de umidade, vai trazer aí, né? Tende a trazer aí pelo menos até meados aí de junho, que foi as projeções do SDA, uma condição de umidade para o solo que ela atende aí às exigências, está dentro da normalidade, tudo indica que talvez alguma região ou outra tenha algum problema com o degelo no início do plantio, mas tudo caminha para uma safra normal nos Estados Unidos. E o que isso traz? Tende a trazer mais pressão negativa para Chicago. E se a gente já olhar o spread hoje de Chicago, né? Hoje Chicago maio 14,95 e o Chicago setembro 13 dólares e 50. Então esse spread já indica aí o que pode acontecer com a safra nos Estados Unidos se tudo acontecer dentro de uma normalidade, pode abrir ainda mais essa condição. Falando e virando agora um pouco a chave para o milho, né? O mercado segue atento à condição também de segunda safra. Plantio aí na casa de 82% de conclusão até a última semana. Paraná e MS bastante atrasados, são as grandes preocupações. E algumas outras ponderações que eu faço para o milho segunda safra é a questão do comportamento das chuvas para abril e para maio. Saíram atualizações do NOAA, do INMET, que indica para abril e maio chuvas abaixo da média em importantes regiões produtoras, principalmente nessas regiões onde o calendário está mais atrasado e regiões que o calendário está normal. Então, isso traz um ponto de atenção. Só que no curto prazo, agora, por conta de toda essa questão logística da safra de verão, soja mais milho, a gente colocar em números reais, né, quase 190 milhões de toneladas, a gente está tendo uma pressão logística, uma pressão de armazenagem, uma pressão que está exigindo do produtor fazer liquidação de algum produto. E nessa semana a gente já viu o mercado de milho abrir mais barato para compras. Já tem aí quedas aí que a gente observa até na casa de R$ 2 a R$ 3 a saca. Então, para o produtor de milho, tem que ficar atento a esse movimento de curto prazo, mas esse clima para abril e para maio pode mudar um pouco a perspectiva de mercado, mas para o comprador ele também tem que estar atento a esse movimento que está acontecendo agora e, ao mesmo tempo, ponderar esse clima para a segunda safra com esse calendário mais atrasado. Vai ser algo, em termos de calendário de colheita, muito semelhante a 2021, mas em termos de expectativa de tamanho de produção de milho total para a segunda safra, a gente pondera aí que podemos ter perdas aí da ordem de 8 milhões de toneladas, dependendo do cenário climático. E aí, pode falar. Não, manda bala. Não, eu ia passar para o Rodrigo, mas se tiver alguma pergunta... Ia passar para o Rodrigo também, falar, Rodrigo, e aí, o que você adiciona, cara? Botamos o Rodrigo no sinuca de bico aqui agora. Vamos lá, pessoal. Bom, mercado com bastante atualização, né? Como o Stefan colocou. Em Chicago, os preços da soja em dólares por bushel recuaram bastante. Ontem, ele chegou a bater, né, o contrato mais ativo, maio 23, 14,62 dólares por bushel, que juntamente com o prêmio de exportação, né, formam o preço final aqui e estão em patamares bem abaixo do que a gente observou há semanas e meses atrás. O indicador
CPEA Paranaguá, no dia de ontem, ele veio a 1,6265. Como eu comentei, há não muito tempo atrás, a gente via esse indicador na casa dos 180, até acima de R$ 180 a saca. Então, muita atenção. A tendência em Chicago para a soja, no limite, ela está indefinida, né? Se a gente observa esse retorno, o contrato ele volta para uma congestão de preços. E a última atualização também do CFTC é um dado interessante que a gente sempre acompanha, sempre está trazendo aqui. Apesar de atrasado, até a primeira semana de março, ele reportou um aumento das posições compradas por fundos de investimentos em derivativos de soja e reportou um recorde em saldo comprado para derivativos, posição comprada para farelo de soja, né, quando a gente engloba futuros e opções. Isso está contabilizado até 7 de março, né, a primeira semana de março, em virtude aí de todo esse cenário climático adverso na Argentina, né, o principal exportador mundial de óleo e farelo de soja. Agora, em relação ao milho, já pegando esse gancho, o cenário é o oposto. O CFTC vem reportando, né, grandes cortes nas posições compradas de fundos, e o último reporte até 7 de março foi o menor desde meados de agosto de 2020. A posição comprada caiu para pouco acima de 20 mil contratos, englobando opções e futuros, e isso é resposta do possível aumento da área de plantio para o milho, agora em 2023, nos Estados Unidos, e também a menor demanda, né, pelo cereal norte-americano, que está atrelada a todo esse cenário macroeconômico incerto também. Amanhã a gente vai ter, né, a decisão de política monetária nos Estados Unidos, então vai ser um grande catalisador macro, aí, tanto para movimento de soja, milho, enfim, todo o mercado de commodities agrícolas em geral. Trazendo para o Brasil, milho B3, os vencimentos mais curtos, bem atrelados ao avanço da colheita da safra de verão. Se a gente olha agora o milho maio K23, ele perdeu a referência dos R$ 86 por saca na B3. Agora na tela ele está R$ 85,30 e está respondendo a esse movimento de preços no mercado interno. Ontem também o indicador do CPEA ele veio a R$ 84,66, perdendo a referência dos 85. E o que a gente observa, o Stefan comentou agora há pouco, esse risco na janela ideal, né, de semeadura do milho segunda safra, ele vem sustentando mais os vencimentos mais longos, tanto o julho, N23, mas principalmente o setembro, que é o grande referência para o milho safrinha. Se a gente observa o número de contratos em aberto, a gente tem relatórios sobre isso na nossa plataforma, houve um decréscimo, né? Teve uma redução do número de contratos em abertos, mas se a gente observa no mesmo período, os vencimentos mais longos, eles estão mais sustentados. Então, muita atenção a esse atraso, principalmente nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Perfeito. Muito bem. Acho que é isso aí, gente. Fechando. Parece que tá Só- parado. No mercado do boi parece que tá parado, né? Mercado de milho e soja, acho que não falta novidade. Você ia adicionar? Só adicionar aqui a novela Rússia-Ucrânia, né? Acordo do Mar Negro. Entre a semana passada e esse final de semana saíram aí diversas notícias, né, da extensão do acordo. A Ucrânia chegando a anunciar que o acordo foi estendido por 120 dias, a Rússia falando que estendeu por 60 dias, e no final acabou ficando aí uma confirmação da ONU que o acordo foi prorrogado por 60 dias, com a indicação de que os países da União Europeia têm que retirar as restrições aí, as sanções econômicas colocadas para a Rússia. Então, novas negociações vão acontecer nesse curto prazo ainda para dar continuidade à questão desse acordo comercial. Então, ainda essa novela continua. Perfeito. Excelente. Paramos por aqui, então. Obrigada, turma. Boa semana para Valeu, nós. Valeu, turma. boa Beijo. Obrigado, semana. pessoal. Valeu.